Faculdade de Medicina do ABC. A Faculdade de Medicina do ABC, também conhecida como FMABC, é uma instituição de ensino superior localizada no município de Santo André, no estado de São Paulo. É considerada hoje uma das melhores escolas médicas de ciência da saúde do país. Exemplo disso é a nota máxima 5 obtida em 2011 no ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, nos cursos de Medicina e Ciências Farmacêuticas. Para a graduação estão disponíveis os seguintes programas educacionais: Medicina, Ciências Farmacêuticas, Enfermagem, Fisioterapia, Gestão em Saúde Ambiental, Nutrição e Terapia Ocupacional. O sistema que é adotado para a seleção de alunos em seus cursos é a prova de vestibular tradicional elaborada pela PUC São Paulo, que acontece somente uma vez por ano. Questão 1 da Faculdade de Medicina ABC do ano de 2014. Um corpo de massa M é lançado obliquamente em relação a uma superfície horizontal com uma velocidade inicial de módulo igual a V0. O ângulo de lançamento em relação à direção horizontal é θ e o módulo da aceleração da gravidade é g. Então ele está lançado aqui, o ângulo de lançamento é θ, esse é o eixo Y vertical e esse é o eixo X horizontal. Desprezando qualquer forma de atrito, ele quer a expressão que permite determinar o alcance máximo a máximo. Alcance é na direção horizontal. Então, ele está pedindo essa distância daqui até aqui. Em função de V0, θ e G, e aqui estão as alternativas. Bom, então ele pede a relação entre o alcance X, essa distância, em função do V0, do θ e do G. Todo lançamento oblíquo, a primeira coisa que a gente faz é calcular a projeção da velocidade inicial, tá? Então, essa é a velocidade inicial, V0, essa daqui. Então, eu projeto ela na vertical no eixo Y e projeto ela na horizontal no eixo X. A posição dela no eixo X vai dar o V0x, que é a velocidade inicial de lançamento segundo o eixo X, que é V0 cosseno θ. E a projeção dela na vertical vai dar a velocidade inicial da projeção no eixo Y, que é V0 seno θ. Um lançamento oblíquo, ele funciona dessa maneira, ó. À medida que o projétil real está aqui, a projeção Y está aqui e a projeção X está aqui. É assim que você localiza o objeto. Então, veja bem, olha só no eixo Y. À medida que ele vai subindo, tá? A projeção Y está aqui, depois está aqui. Quando ele está aqui, a projeção Y está aqui. Até aqui, quando ele atinge a altura máxima, a projeção do eixo Y está aqui, ó. Então, esse aqui é o ponto que ele está na altura máxima. Essa altura máxima, ela vale H aqui, é a mesma altura que está aqui, H, tá vendo? E quando ele está aqui, a altura máxima vale H e a projeção X está exatamente no meio do alcance máximo. Muito bem. À medida que ele vai subindo, olha só na X agora, a projeção X está aqui, está aqui, está aqui. Quando ele está aqui, o projeto real está aqui, a projeção X está aqui. Quando o projeto real atinge a altura máxima, a projeção X está aqui. Aí ele começa a descer, a projeção X continua indo para frente, está vendo? Até que vai chegar uma hora que quando ele atinge o solo, tá? A projeção X é o alcance máximo que ele está pedindo, que é daqui até aqui. Vamos primeiro trabalhar na vertical. Em todo lançamento oblíquo, segundo a vertical, tá? Trata-se de um lançamento vertical para cima. Como a trajetória está orientada para cima, ela vai ter que ter um valor positivo, a velocidade vai ter que ter valor positivo na subida e negativo na descida. E para que isso aconteça, a aceleração da gravidade tem que ser negativa. Então, a equação da velocidade na vertical é Vy igual a V0y menos GT. Mas veja bem, quando ele partiu com V0y, né, essa velocidade inicial de lançamento Y, ele sobe, tá? À medida que ele sobe, essa velocidade vai diminuindo de G, depois ele atinge a altura máxima, ela vale 0, e aí ele volta, e agora a velocidade ficou negativa, e quando ele chega no ponto de lançamento, quando ele chega no solo na volta,
a velocidade tem o mesmo módulo, mas só que vai ser negativo. Então ela vai valer menos V0y. Então quem é menos V0y? É o valor da velocidade com que ele chega aqui e que ele demorou um tempo para subir e para descer. É o tempo que inclui subida e descida. Portanto, se eu substituir o Vy por menos V0y, eu vou ter que menos V0y vai ser V0y menos GT. Aí eu tiro o tempo, que vai ser 2V0y sobre G. Quem é esse tempo? É o tempo total de subida e de descida, que é o mesmo tempo que o x demorou para vir daqui até aqui, que por sua vez é o mesmo tempo que o projétil real demorou para efetuar todo esse movimento no espaço. Então, nesse tempo a bola percorre a distância horizontal, que é essa daqui que é pedida, ΔS, que é igual a x, que é igual a Vxt, porque na horizontal se comprova que trata-se de um movimento retilíneo e uniforme com velocidade constante, que é o V0x. Portanto, x vai ser V0xt. X é V0x e o tempo é o tempo para ele vir daqui até aqui, é esse tempo que eu já sei, que é o mesmo tempo que ele demora para subir e descer. Então eu pego esse tempo, tá, e substituo aqui, ó. Então ele vai ser substituído aqui. Então vai ficar x é igual a V0 cosseno de θ vezes 2V0 seno θ sobre G, porque eu substituo V0x por V0 cosseno θ e substituo V0y por V0 seno θ. Então você vai ter x é igual a V0 ao quadrado 2 seno θ cosseno θ sobre G. Essa equação eu chamei de 1. Uma observação importante, mas acontece matematicamente que 2 seno θ cosseno θ é igual a seno de 2θ. Portanto, a equação vai ficar x é igual a V0 ao quadrado seno de 2θ vezes G. Então, observe nessa expressão que o seno do ângulo de 2θ é diretamente proporcional ao alcance máximo x, está vendo? E o seno do ângulo varia de 0 a 1. E ele é máximo quando? Quando ele for 1. Então, quando o seno de 2θ for 1, o θ tem que valer 90. O 2θ vale 90, então o θ vai ter que valer 45 graus. Então, guarda bem essa informação que pode ser útil para você no futuro, tá? O alcance é máximo quando? Quando ele é lançado com um ângulo θ de 45 graus. Que, na realidade, essa foi uma informação que eu passei para vocês. Mas veja que a resposta do exercício está aqui na expressão 1, que eu já tinha achado anteriormente. A alternativa correta é a E. Questão 2. Um próton de massa 1,6 vezes 10 elevado a menos 27 kg e carga elétrica 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, positiva, porque o próton tem carga positiva, é acelerado por uma diferença de potencial e penetra por uma abertura A perpendicularmente a um campo magnético uniforme de uma câmara de um espectrômetro de massa, que é um aparelho que você usa para determinar a massa de uma partícula. Ela penetra com uma velocidade inicial V0 de valor 8 vezes 10 a quinta metros por segundo. A intensidade do campo magnético no interior da câmara é 4 vezes 10 a menos 1 Tesla. O próton atinge o ponto F de um filme fotográfico colocado no interior da câmara. Com base nessas informações, podemos dizer que a distância D entre os pontos A e F e o intervalo de tempo decorrido desde o instante que o próton penetra na câmara até o impacto com o filme valem respectivamente e adote o π como valendo 3 e aqui estão as alternativas. Então, na realidade, o que o exercício está dizendo? Seguinte, você tem aqui uma câmara de um espectrômetro de massa. No interior dessa câmara você tem infinitos campos magnéticos penetrando, porque esse símbolo é de penetrando, tá? Então ele está perpendicular à folha de caderno e penetrando. E esse é o campo magnético. E ele desenhou esses, mas são infinitos campos. Lembre-se bem disso aqui dentro, tá? Então, quando ele joga o próton pela abertura A, quando o próton penetra aqui pela abertura A com uma velocidade inicial V0,
Devido ao campo magnético aí dentro, vai surgir uma força que vai desviar ele e ele vai efetuar um arco de circunferência e vai atingir aqui esse filme F. O que o problema pede? Pede a distância AF, tá? Que vai de A até F, que chamou de D, e o tempo que ele demora desde que penetrou aqui até atingir o filme. Bom, aqui vai a teoria. Carga elétrica Q lançada com velocidade V0 perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme. Observe que nesse caso o ângulo entre B e V é 90. Tá vendo? O B está penetrando em todos os pontos, tá? E o V tá aqui, ó. Então o V tem direção vertical, tá? E o B está penetrando. Então o ângulo entre o B e o V é de 90 graus. E seno de 91. Então, na figura abaixo, a carga que penetra com velocidade V0 no ponto A e o B está penetrando na folha. Observe que B e V são perpendiculares e como a velocidade V é sempre tangente à trajetória em cada ponto, a força magnética obtida pela regra da mão esquerda, indicada na figura, é dirigida para o centro da circunferência de raio R em cada ponto. Então, pela regra da mão esquerda, em cada ponto, você descobre que a força magnética está aqui, o B está entrando e o V é tangente. V tangente, força magnética para o centro, B entrando. V tangente, força magnética para o centro, B entrando. A regra da mão esquerda, se você não domina, vai até fisicavestibular.com.br, eletromagnetismo, carga elétrica em movimento no interior de um campo magnético. Lá você vai achar explicado direitinho como que funciona a regra da mão esquerda, tá? Assim, a carga Q realizar um movimento circular uniforme com velocidade de intensidade constante. Então, em todos os pontos, ela vai ter sempre a mesma velocidade. E aqui eu passei a informação que já foi dita aqui em cima, mas que é bom você guardar, tá? Toda carga elétrica lançada com velocidade V perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético B, ela vai realizar sempre um movimento circular uniforme numa circunferência que está num plano perpendicular à direção de B e sempre vai ter velocidade constante em cada ponto. A expressão matemática dessa força magnética é Fm, força magnética, e QVB seno θ. Q é a carga ao próton, V é a velocidade, B é o campo magnético e seno de θ, no caso θ é 90, porque é o ângulo entre V e B é 90. Portanto, essa força magnética ela vai ser Q vezes B vezes 1, que vai dar só QVB. Então, essa é a intensidade em cada ponto da força magnética que desvia o próton lá dentro desse campo magnético uniforme. Mas acontece que essa força magnética, que é dirigida sempre para o centro da circunferência, quem ela é? Ela é a própria força resultante centrípeta. E a força resultante centrípeta ela tem intensidade mv² sobre R. M é a massa do próton, V é a velocidade e R é o raio da trajetória. Como essas duas forças são iguais, a força magnética é igual à força resultante centrípeta, você vai ter que QVB vai ser mv² sobre R, da onde eu tiro que o R, que é o raio da circunferência que o próton lá dentro está efetuando, vai ser mv sobre QB. Essa equação eu chamei de 1. O período, que é o tempo que o próton demora para efetuar, cuidado agora, uma volta completa é fornecido por V ΔS sobre ΔT. É uma volta completa, vai ser o comprimento de uma circunferência. E numa volta completa, o comprimento da circunferência é 2πr. ΔS é 2πr. E para dar uma volta completa, ele demora o período, que por definição é o tempo que ele demora para dar uma volta completa. Então, nesse tempo, ΔT vai ser Tzão, que é o período. Portanto, V que seria ΔS sobre ΔT, ΔS é 2πr e o ΔT é o período, que eu chamei de equação 2. Substituindo a equação 2 na 1, tá? Essa daqui, nessa daqui, você vai ter
que R vai ser M 2πr sobre T sobre QB. Então, o período T vai ser 2πm sobre QB, equação 3. Quem é isso? É o tempo que o próton demora para efetuar uma volta completa no interior do campo magnético uniforme. Muito bem, agora vamos no exercício. O exercício forneceu que a massa do próton é 1,6 vezes 10 a menos 27 kg, que a velocidade inicial com que ele é lançado, a gente já sabe que é a mesma que ele tem em todos os pontos lá dentro, e ela vale 8 vezes 10 a quinta metros por segundo. O valor da intensidade do campo magnético é 4 vezes 10 a menos 1 Tesla, e o valor da carga do próton é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Jogando na equação do raio, que eu já deduzi aqui, o raio é mv sobre QB, substituindo todos esses valores aqui e aqui, cancelando 1,6 com 1,6, efetuando os cálculos, você vai ter esse cálculo aqui, 2 vezes 10 a menos 22, sobre 10 a menos 20. Portanto, o raio dessa circunferência, ele vai ser 2 vezes 10 a menos 2 metros, que vai ser 0,02 metros. Mas veja bem, o exercício está pedindo a distância AF. Está pedindo essa distância daqui até aqui, ó, AF. E essa distância é o dobro do raio. Portanto, a gente tem que multiplicar esse número por 2, tá? Então, ele está pedindo o diâmetro, que é 2 vezes o raio, que é 2 vezes 0,02. Portanto, a distância AF pedida, que é o diâmetro, vai valer 0,04 metros. Agora, usando a equação 3, que é essa aqui que fornece o período, que é o tempo que ele demora para efetuar uma volta completa. Então, você tem que o π é 3, a massa foi dada, a carga foi dada e a intensidade do campo foi dada. Então, no período, ele é 2πm sobre QB, substituindo os valores, 1,6 com 1,6 cancela, efetuando os cálculos, o período vai ser 6 vezes 10 a menos 7 sobre 4 vezes 10 a menos 2. Portanto, o período vai dar 1,5 vezes 10 a menos 7 segundos. O que eu achei? O tempo que o próton lá dentro demora para efetuar uma volta completa. Mas se você observar no exercício, tá, ele efetua meia volta, meia arco de circunferência. Portanto, eu tenho que dividir esse valor por 2, tá? Então, se eu dividir 1,5 vezes 10 a menos 7 por 2, vai dar 0,75 vezes 10 a menos 7, que deixando em notação científica, vai ser 7,5 vezes 10 a menos 8 segundos. E a alternativa correta é a B de bola. Questão 3. Uma série é lançada com velocidade inicial V0 do alto de uma plataforma horizontal de altura h, que a plataforma ela tem altura h, num local onde a aceleração da gravidade vale g, e deve cair no interior da caçamba de um caminhão que, partindo de um certo ponto, partindo daqui, vai percorrer uma distância L com velocidade constante VC, essa velocidade constante do caminhão. Ele quer saber a velocidade VC do caminhão em função do L, tá? Da distância que ele vai percorrer, da gravidade e dessa altura h aqui, de maneira que a esfera caia dentro da caçamba. Bom, trata-se de um lançamento horizontal com velocidade inicial V0. Então, vai interessar, no caso, o tempo que a esfera demora para chegar até o solo, ou seja, percorrer uma altura ΔS igual a h, num local onde a aceleração da gravidade é g, e ela atingindo a caçamba do caminhão, claro. Então, V0 vai ser 0, está abandonada. ΔS é o h, o tempo a gente quer, e g é a aceleração da gravidade. Numa equação de uma queda livre sob a ação da gravidade, o g é positivo, então ΔS vai ser V0t mais gt quadrado sobre 2. Então, o ΔS vai ser a altura, a velocidade inicial é 0, 0 vezes t, vai ser gt quadrado sobre 2. Então, h vai ser gt quadrado sobre 2. Então, o tempo que ela demora para cair, percorrer a altura h, vai ser raiz quadrada de 2h sobre g. Essa equação eu chamei de equação 1. Mas veja bem, esse tempo deve ser o mesmo tempo que o caminhão demora para, com velocidade constante VC,
percorrer a distância ΔS igual a L, até receber a esfera, e ele é fornecido por, claro, se o caminhão tem velocidade constante, a velocidade dele, a velocidade do caminhão, ΔS sobre ΔT. O ΔS é o L e o T, para que ele caia dentro da caçamba, tem que ser o mesmo tempo que ele demora, que a esfera demorou para cair em queda livre percorrendo a altura H. Portanto, VC vai ser L sobre T, essa equação é a 2. Substituindo 1 em 2, você vai ter VC igual a L sobre raiz quadrada de 2H sobre G. Portanto, VC vai ser L, raiz quadrada de G sobre 2H. A alternativa correta é a A. Questão 4. A imagem corresponde a um filtro de luz vermelha. Se incidirmos um feixe de luz branca em uma das faces desse filtro, a luz que, após atravessá-lo, emergirá pela face oposta e será visto por um observador, claro, que está do lado da face oposta, como sendo. E aí tem uma série de alternativas. Muito bem. Está tudo explicadinho aqui na figura. Tá, então você tem uma fonte que emite uma luz branca. A luz branca é uma luz policromática e ela é composta de infinitas cores. E quando você fala cores, está falando em frequências. Só que dessas infinitas, as fundamentais são vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Mas lembre-se, são infinitas cores, que quando atingem o filtro vermelho, então elas chegam aqui, então você tem luz branca, que é composta dessas infinitas cores, das quais você tem as 7 fundamentais. Aí ela atinge aqui o filtro de luz vermelha. Muito bem, quando ela atinge, ela vai atravessar o filtro. Quando ela atravessa o filtro, ela sofre refração, que vai permitir com que ela passe através dele. Só que esse filtro tem a seguinte característica: ele deixa atravessar, refratar, passar para o outro lado apenas a frequência que corresponde à luz vermelha. Então só passa o vermelho. O resto são todas as frequências, todas as cores são absorvidas pelo filtro. Então o observador que estiver aqui do lado direito olhando, ele vai receber apenas luz vermelha e ele vai observar, vai enxergar como sendo vermelha. A alternativa correta, D de dado. Questão 5. Considere as duas cordas elásticas e de densidades lineares diferentes. Uma grossa e outra fina. Essa é a fina, essa é a grossa. Quando um pulso é produzido na extremidade livre da mais fina, está aqui o pulso correndo para a direita, tá vendo? Que se propagando com velocidade v até encontrar a junção, esse ponto aqui, ó, das duas cordas. Depois que ele incidiu na junção das cordas, o que você vai observar? E aqui estão todas as alternativas. Bom, ele diz que a corda mais fina e a corda mais grossa. Você vai supor que a densidade linear da mais fina é menor que a da mais grossa, tá? μ1 menor que μ2. Acontece que quando esse pulso aqui, tá vendo? Ele está se propagando com velocidade v. Quando ele chega nesse ponto, tá? Da junção das duas cordas, da mais fina com a mais grossa, da menos densa com a mais densa, ele vai sofrer ao mesmo tempo refração. Uma parte desse pulso passa para a corda mais grossa, mais pesada, e outra parte retorna. Claro que as amplitudes vão ser menores, né? Tá? Aí o que acontece? Acontece que no ponto de junção, quando esse pulso chega aqui, esse ponto de junção ele se comporta como se ele fosse uma extremidade fixa, por exemplo, preso numa parede. E quando ele está preso numa parede, ela vai voltar com inversão de fase. Então o que acontece? Vem um pulso com velocidade v, quando ele passa para a corda mais pesada, ele vai passar com uma velocidade v2 indo para lá. Aqui ele vai ter uma amplitude A, aqui ele vai ter uma amplitude A2. E a outra parte retorna invertida, porque essa extremidade aqui comporta como se fosse uma extremidade fixa. E vai ter uma amplitude A1. É claro que o A1 e o A2 são menor que o A.
A força de tração nas duas cordas é a mesma, elas estão esticadas por igual. E a velocidade em cada corda é fornecida por V igual a raiz quadrada de T sobre μ, e a densidade linear da corda. Veja bem, a velocidade é raiz quadrada de T sobre μ. Portanto, ela é diretamente proporcional à raiz quadrada de T, mas o T é o mesmo, e inversamente proporcional à raiz quadrada de μ. Ou seja, quanto maior o μ, maior densa a corda, menor é a velocidade, porque a relação é inversa. Então, tá, o V2 vai ser menor que o V1, V1 maior que o V2, porque na corda 2 ela é mais densa, mais pesada. Então, quando o pulso chega aqui, uma parte retorna, sofre reflexão invertida, a outra parte continua sem inversão. Vão ter velocidades diferentes. E mais uma informaçãozinha só, como a fonte é a mesma, a frequência é a mesma, tanto para mais fina como para mais grossa. Alternativa correta, B de bola.